Salve, salve, nação alvinegra! Começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Sejam todos bem-vindos, vamos pra cima e vai Corinthians! Uma ótima segunda-feira a todos os corintianos e corintianas que me acompanham. Um ótimo início de semana também para vocês, semana aí de Copa do Brasil. Fim de semana tem um jogo contra o Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro. E ontem tivemos a vitória no Clássico contra o Santos, uma vitória extremamente importante, por conta dos nossos últimos resultados, por conta da derrota para o Mirassol, né, na última rodada do Brasileirão, e aí a gente consegue dar esse tipo de resposta, conquistar aí os 3 pontos. E vale ressaltar, a vitória foi mais importante do que propriamente o desempenho do time, né? A vitória ali a gente conseguiu, não necessariamente porque o time fez um excelente jogo, dominou o Santos, não. O time ainda tem muitas dificuldades e vamos falar um pouco sobre isso. Tivemos a questão novamente do VAR, né? Novamente a arbitragem, influenciando muito no jogo. E é isso, peço que me sigam nas redes sociais, temos todos os links aqui na descrição, principalmente no Facebook, né, que temos aqui, que estou criando alguns conteúdos sobre futebol em geral, então tem o link aí na descrição, vamos pra cima. E editor, pode rodar a vinheta. Salve o Corinthians! Bom, família, vou apresentar para vocês a Mais Ágil, parceira aqui do canal John do Timão. Para você que quer fazer a antecipação do seu FGTS, aproveitem, temos o telefone aqui no banner, tem um link na descrição também. Você clica no link e já joga direto no WhatsApp da Mais Ágil. Você entra em contato para antecipar esse valor e já aproveitar para fazer um investimento financeiro, para fazer uma viagem, comprar algo que você queira. Não importa qual seja o seu objetivo, a Mais Ágil é a solução rápida e simples. Então aproveitem, vamos para cima e vai Corinthians! Bom, ontem tivemos o clássico contra o Santos. A escalação, né, na formação tática que o Dorival vem utilizando, 4-1-4-1. Yuri Alberto no ataque sozinho, né? Vou pedir até para o editor colocar aí na tela a disposição tática do Corinthians. Tá aí. Yuri Alberto lá na frente sozinho. Uma linha com 4 meio-campistas, Coronado, Bidon, Martinez e Carrilho. O Maicon como cabeça de área, né, esse primeiro volante. E a linha defensiva, Angileri, Kaká, André Ramalho. E aí o Félix Torres como lateral direito. Mateuzinho teve um problema físico, foi cortado da partida. Na teoria, o nosso lateral direito reserva é o Léo Maná. E aí, temos 2 visões dessa situação. A primeira delas é a visão do Dorival, que já entendeu que o Léo Maná não tem condições de ser titular do Corinthians. Isso é positivo porque realmente o Léo Maná não tem condições. É positivo olhando com uma análise do técnico. Ele entendeu isso rápido, que o Léo Maná não tem condições. Agora, pensando do lado do jogador, né, pensando pelo lado do atleta, pensando no Léo Maná, isso é um problema grave. O Léo Maná tá olhando e falando, cara, ele tá improvisando o Félix Torres como lateral e eu tô no banco, sendo que eu sou o lateral. Então é um ponto pro Léo Maná refletir, para ele melhorar, para ele evoluir. É um choque de realidade para ele. O treinador prefere colocar o Félix Torres improvisado do que o Léo Maná. Certo? Isso é importante para o Léo Maná refletir aí e quem sabe, né, melhorar e evoluir para ajudar o Corinthians. Enfim, começamos o jogo. O time do Corinthians desceu as linhas, né? Ficou praticamente dentro da área, ali à frente da área do Corinthians, dentro da área, marcando o time do Santos. Deu a bola para o Santos jogar. Só que o time do Santos parece o time do Corinthians quando tenta atacar. Não tem ideias. Roda a bola, roda a bola, roda a bola e a bola não chega no ataque. Conseguiram uma grande oportunidade e assim foi uma oportunidade enorme, imensa, que o Zé Rivaldo vê um cruzamento na área do Corinthians, o Corinthians corta e vê um segundo cruzamento. O Zé Rivaldo está sozinho praticamente na pequena área e
e conseguiu cabecear para fora. Defesa do Corinthians, obviamente, dormindo no lance. Foi a única chance do Santos no primeiro tempo. No jogo, inclusive, tá? A única chance do Santos no jogo foi essa. Corinthians, no primeiro tempo, teve uma falta que o Coronado cobrou. O Brazão fez uma boa defesa. Apenas. Primeiro tempo, assim, ruim de assistir. Parecia uma continuação, uma parte 3 do jogo Corinthians e Racing, né? Corinthians e Racing teve o primeiro tempo, segundo tempo. Muito ruim de assistir. E aí a gente vem pro primeiro tempo contra o Santos, também muito ruim de assistir. Um jogo parado, um jogo que não evolui, um Corinthians que não consegue criar. Segundo tempo, a mesma coisa. Um jogo parado, um jogo sem ideias, sem criatividade, de nenhum dos lados. E aí o Corinthians chega no gol, em um momento, né, aos 20 mais ou menos ali do segundo tempo, no momento que o Dorival tinha acabado de chamar Thales Magno e Romero para entrarem no campo. Chamou os dois, eles tiraram o colete, foram para a beira do campo, para substituição. Nesse momento o Corinthians fez a jogada e fez o gol. Então o Dorival já ia colocar o time para frente, porque realmente o time do Corinthians estava acuado, não conseguia criar, não tinha criatividade. E a gente faz uma jogada pelo lado direito, cruzamento do Martinez, o Yuri cabeceia e faz o gol. E o Yuri já sai comemorando, ele tinha certeza do gol. O árbitro não deu o gol, o Bandeira não deu o gol. O VAR revisou e validou o gol do Corinthians, 1-0 aos 20 do segundo tempo. Nisso, o Dorival recua com as substituições. Ele ia colocar o time para frente, o time fez um gol, não vai colocar mais o time para frente, vai recuar o time, voltou. Esperou um pouco, e aí ele coloca o Ranieri, né, em campo. Foi a substituição do Ranieri e do Romero, né? Ele tira Coronado e Breno Bidon. Coloca o Ranieri para fortalecer a marcação e o Romero do lado esquerdo para segurar a bola ali e ter esse pequeno desafogo do Corinthians. Temos um outro lance que é muito importante para o jogo, que é a expulsão do Escobar, o lateral do Santos. Ele já tinha tomado um amarelo no primeiro tempo, né? Tinha feito uma falta forte, tomou um amarelo, ok. E aí o primeiro amarelo, problema algum. Tem um lateral para o Santos, o Martinez passa, dá uma trombada no Escobar, o Escobar mergulha no chão. Meio com a simulação ali, tal, mas assim, do jogo, né, de provocação, de clássico, ok. E o Martinez faz isso, fala com o Escobar e sai. Aí vem o Klaus, o mediador, né? O mediador da partida. Chama os dois. E aí começa, não façam isso, e tal, e mememe, e quais. E nisso os dois jogadores continuaram discutindo e o Martinez começa a provocar o Escobar. Baixa a bola aí, quem é você? Essas provocações de dentro do campo. Foi isso na frente do Klaus. Aí o Klaus perdeu a paciência, puxou amarelo para um, amarelo para outro. Só que vi alguns comentários, a gente falou ontem na live, e eu já tinha ficado com essa impressão no campo também, de que o Klaus não se lembrava que o Escobar já tinha amarelo. Na hora que ele dá o segundo amarelo, os jogadores do Corinthians vão em cima, tem que expulsar. E aí realmente tem que expulsar. Segundo amarelo e vermelho. E mais, é um lance que o VAR não pode interferir. Porque ele deu amarelo pro Escobar. O Escobar foi expulso pelo segundo amarelo. Não foi, o VAR só pode intervir numa expulsão direta. Não foi uma expulsão direta. O VAR não pode falar nada. E o Escobar foi expulso, na teoria, né, sem fazer nada. Até discutiu ali com o Martinez, mas assim, não foi nada demais, tá? Sendo bem justo com o atleta do Santos e analisando o senhor Rafael Klaus, que é fraco, né? Apitando, meu Deus do céu. E a gente viu o jogo ontem. Primeiro tempo, o goleiro do Santos para bater um tiro de meta era quase 30 segundos. Aí no segundo tempo, quando o Corinthians estava ganhando, ele queria acelerar o jogo.
Tem que cobrar o lateral rápido, tem que cobrar a falta rápida, o tiro de meta rápido. Por que a pressa, Klaus? Quando tava 0-0, você não teve pressa alguma. Quando o Corinthians estava ganhando, tem que ter pressa. Por quê? Aí o Corinthians ficou 1-0, com um a mais em campo, né? Por essa leitura do Martínez da questão dos cartões. Santos, que já estava mal, ficou pior ainda, com um a menos, com o psicológico lá no chão, por conta da irritação com o árbitro. O Santos errou um lance na frente da área do Corinthians, Félix Torres roubou a bola, deu passe no Yuri, o Yuri carregou, saiu na cara do gol, deu uma cavada em cima do brasão, 2-0 Corinthians. Aí o VAR chama para ver a origem da jogada, né? A roubada de bola do Félix Torres. E aí eu vou até pegar aqui o áudio do VAR, né? A gente não consegue colocar o áudio, mas tem a transcrição. Tem um toque embaixo e um tranco nas costas que tira o atleta de branco da jogada. Tem um ponto de contato embaixo. Tem um ponto de contato. Tem. Até porque o futebol é um esporte de contato. E tem um ponto de contato em todas as jogadas. Todas. Se for marcar esse tipo de falta que eles anularam o gol do Corinthians ontem, o futebol vai rodar durante 10 segundos. Que a cada 10 segundos vai ter um contato como esse e vai ter que parar com falta. E aí a gente vai falar sobre critério, sobre orientação para os árbitros. O critério do Klaus durante o jogo inteiro foi que esse tipo de lance não era falta. Aí ele vai no VAR, olha o mesmo lance que ele não marcou durante o jogo inteiro e dá a falta. Aí a CBF, há 2 semanas atrás, solta uma nota falando que a orientação é para que os árbitros não marquem toques sutis, lances sutis. O lance de ontem foi o quê? Não foi sutil? Félix Torres trava o pé no chão primeiro que o jogador do Santos para proteger a bola. E, obviamente, tem um contato do braço dele com o jogador do Santos. Mas, assim, o Félix Torres, no que tem o contato, já dá o tapa na bola e sai correndo. Félix Torres está na passada correndo. O jogador do Santos nem terminou de cair ainda no chão. De tão alto que ele pulou para mergulhar. E aí, vem falar de tranco nas costas. Tem um toque embaixo. É absurdo, cara. É absurdo. É os caras olharem pro lance e falar assim, ó, eu odeio futebol e eu quero que isso daqui seja falta. Eu vou anular porque eu odeio futebol. Da mesma forma que a gente tá falando aqui de toque sutil, eles marcaram um pênalti pro São Paulo no sábado contra o Grêmio, que é um pênalti absurdo, cara. Absurdo, não foi nada. Da mesma forma que marcaram um pênalti pro Palmeiras na semifinal do Paulistão, naquele lance do Vitor Roque, que não foi nada. Nada. Assim, cara. É o 5º gol anulado do Corinthians. 5º gol anulado do Corinthians dentro de Itaquera. Que estamos apenas na 9ª rodada do Brasileirão. 5º gol que o árbitro valida em campo. E o VAR vem, chama e anula. Contra o Internacional, no meio da semana, a CBF soltou uma nota. Realmente, o gol do Memphis, que é o que vem o cruzamento do Carrilho, ele chuta, a bola pega no travessão e entra no gol. A CBF reconheceu que o árbitro errou. A CBF no meio de semana, só que esse assunto não viraliza, né? Você vê os adversários, né, os rivais falando sobre isso? Que a CBF reconheceu que o árbitro errou na anulação daquele gol? Vocês viram alguém do Internacional falar sobre aquilo? Não viram, né? Não viram. Mas continuam com aquela história. Ai, contra o Corinthians é reembolso. Ai, 5 gols anulados. 5. E mais, o gol de ontem, o segundo gol do Corinthians, foi mal anulado porque não foi falta do Félix, tá? Simples. E é assim. Como eu disse, o time do Corinthians não jogou bem, né, principalmente no primeiro tempo. Foi um time burocrático, um time que tem dificuldades para criar, mas pela nossa necessidade do jogo, conseguimos a vitória e vamos buscar essa evolução.
né? Falamos bastante ontem na live sobre o time do Corinthians, vimos o posicionamento de cada jogador, né? Pra gente trazer aqui seria muita coisa, né? Muito conteúdo, muito assunto para falar. Vamos seguir rapidamente aqui com a coletiva do Dorival. Foi questionado sobre time titular e time reserva. Ele falou que nesse momento não tem um time base, que o problema é físico, né? Problema de desgaste, que tem que recuperar os jogadores, então que o time vai ter essas alterações. Falou sobre 3 jogadores lesionados. Mateuzinho, que não foi para o jogo de hoje. Vou pegar a fala exata aqui do Dorival. Tivemos um problema sério com o Mateuzinho. Vou procurar saber o que aconteceu realmente. Não pode. Ele viajou para o jogo no meio de semana, né, lá no Uruguai, mas de lá para cá não treinou e nos pegou de surpresa vê-lo cortado do treinamento de sexta e sábado e não estar em condição para hoje. Realmente existe um problema. Se o cara viajou para o Uruguai, mesmo que o Léo Maná tenha jogado, ele foi uma opção no banco, né? Viajou com o time, então estava liberado para jogar na quinta. Tranquilo. Sexta e sábado o cara não treina e tá cortado do jogo? Então foi um erro levar o Mateuzinho pro Uruguai? Então ele estava lesionado no Uruguai? Se o Dorival precisasse do Mateuzinho, ele não teria condições de jogar no Uruguai? São as perguntas aí que o Dorival vai fazer para a comissão, para o departamento médico do Corinthians. E assim, o tom que ele falou na coletiva foi de muita insatisfação. Muita insatisfação com esse problema, né, que surgiu do nada do Mateuzinho. Ele foi para o jogo do Uruguai, tranquilo, foi relacionado, estava no banco, não foi utilizado, e aí o cara tá machucado. Não pode jogar no domingo. Ele foi poupado na quinta-feira e não pode jogar no domingo. No mínimo estranho. Sobre Garro e Memphis, do Rodrigo Garro, o Dorival falou que ele realmente está iniciando a transição física. O Garro está voltando aos trabalhos, praticamente iniciando essa transição. É um fato importante, confiamos que ele se recupere o mais rápido possível. Quem sabe possamos tê-lo por 1 ou 2 partidas antes da virada, tanto da data FIFA quanto a parada para o Mundial de Clubes. Sobre o Memphis, o Dorival falou, não tem nada de cirurgia, né? Não vai precisar de cirurgia. O Memphis teve uma torção muito forte no tornozelo, um inchaço grande e absurdo. Talvez o tenhamos no meio de semana, que é o jogo agora contra o Novo Horizontino, em condições de iniciar trabalhos. Ele está tentando acelerar o máximo possível. Hoje o tornozelo dele estava bem mais enxuto, mas ainda assim não tinha condições de jogo. E aí, só para o torcedor corintiano ter ciência, né, dessa situação, o Memphis está fazendo um trabalho de recuperação em 3 períodos por dia. 3 períodos por dia. Nossa, ele está no tratamento intensivo com fisioterapeutas, com a equipe médica, departamento médico do Corinthians. Na casa dele, ele está seguindo, né, toda a programação, toda essa parte de recuperação, para quem sabe ele estar disponível para quarta-feira. Eu acho difícil. Tá? Eu acho que ele só vai estar disponível para o jogo do fim de semana contra o Atlético Mineiro pelo Brasileirão. Por mais que a gente precise dele logo, mas eu acho que ele não tem condições assim de atuar nesse momento. E é isso, tá? É isso. É bom para o torcedor ter consciência de que ele está buscando essa recuperação. Não é o cara que tá machucado e tá lá, tá de boa, tá na Kings League. Não, ele tá fazendo todo o tratamento possível para que ele esteja liberado para jogar o mais rápido possível. Uma atualização rápida aqui. O goleiro Hugo Souza está na pré-lista de convocação do Ancelotti para a seleção brasileira. É uma lista maior, acho que são 50 nomes, e aí depois eles reduzem a 23 nomes para a próxima data FIFA, que é agora no início do mês de junho, né? O Corinthians ainda joga no início de junho e aí depois volta a jogar só no dia 12, dia 13. Tá? Então, Hugo Souza está na pré-lista. A gente aguarda agora a lista oficial para os jogos contra Equador e Paraguai. Se ele for convocado, é bacana, né? Mérito do Hugo Souza. Se não for também, seguir trabalhando para conseguir essa oportunidade. E família, falando rapidamente de mercado da bola,
o Augusto Melo tinha falado sobre uma proposta que ele recusou de 14 milhões de euros por um jogador da base de 17 anos que nem tinha pisado no profissional, que nem tinha jogado, né, no profissional. Ok. O pessoal do meu timão descobriu que a proposta foi do Montpellier, da França, para o atacante Guinegão. Atacante da Copinha, que em alguns momentos esteve aí no time profissional, né, relacionado. Acho que ele até ganhou alguns minutos em um ou outro jogo, mas assim, pouca coisa mesmo, né, não dá nem para considerar algo nesse sentido. Voltou para a categoria de base, né, está atuando na categoria de base, nem é relacionado mais para os jogos do profissional. Ok, até aí beleza. O que me chamou a atenção é o seguinte: o Corinthians queria o pagamento à vista e o Montpellier queria um parcelamento a perder de vista, né? Então, um parcelamento longo. O Corinthians falou, tá difícil, não dá, a gente precisa do dinheiro agora, então não tem negócio. Não vamos aceitar a proposta. Qual que é o problema disso tudo? O Montpellier, um levantamento inclusive do Tomás Rosolino, do meu timão, o Montpellier, nas últimas 10 janelas de transferências, não gastou mais do que 10 milhões de euros. Em todas as negociações ali em cada janela. Não existiu uma janela que eles gastaram mais do que 10 milhões de euros. Primeira informação. A segunda, somando as últimas 4 janelas do Montpellier, não dão 14 milhões de euros. Outra informação importante. Terceira informação, o Montpellier é o último colocado do campeonato francês e vai jogar a segunda divisão na próxima temporada. Então vamos lá, um time que não investiu esse valor nas últimas 4 janelas, nas últimas 10 não gastou nem 10 milhões de euros, né, em cada janela. Vai gastar 14 num jogador de 17, 18 anos do Corinthians, que não tem experiência no profissional, sendo que eles estão sendo rebaixados para a segunda divisão da França. É no mínimo curioso, é no mínimo estranho. No mínimo, tá? No mínimo. Não sei se a proposta tinha ali um valor fixo e mais metas, né? Como foi a venda do Moscardo, outras vendas. O pessoal até brincou. Ah, não, estão falando de 14 milhões de euros. O Augusto falou 14 milhões, deve ser o seguinte. Tem um valor fixo, mais bônus. Aí o Guinegão tem que ser campeão da Champions com o Montpellier, campeão francês, isso, aquilo, tal. Aí vai bater esse valor. Não é possível. Não tem sentido, tá? Não tem sentido com a realidade do clube, com o jogador. E mais uma vez, se tem essa proposta de 14 milhões de euros por um jogador da base do Corinthians, por que esse jogador não está no nosso time profissional? Não está no time principal? É a dúvida que eu tenho, tá? Família, um abraço, agradeço aí a presença de todos, vamos pra cima e vai Corinthians!